Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estarmos aqui para juntos adorarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor. Eu, antes de mais nada, quero expressar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Ricardo, agradecê-lo pelo convite, pela honra de estar aqui. Que privilégio e honra ao meu ministério, pastor Ricardo, poder ministrar deste púlpito aqui da sua igreja. Também louvo a Deus pela vida de sua esposa, a pastora Rosa, do pastor Rafael, que intermediou o convite. Muito obrigado, meu querido, pela confiança, pois eu sei, tenho consciência de que os amados conhecem muitos outros pregadores mais excelentes do que eu, mas aprove a Deus em sua misericórdia me conceder este privilégio de estar aqui cultuando convosco nesta noite. Também quero expressar minha gratidão a Deus pela vida de alguns amigos e irmãos em Cristo que me acompanham. Louvo a Deus pela vida do diácono Isaías Araújo, da sua esposa Elaine, da filha deles, a adolescente Emily, lá da mídia da igreja, mas que hoje eu roubei para vir aqui, porque um momento como esse eu tenho que registrar, pastor Ricardo. E eu louvo a Deus pela vida deles. E também do Aminadab, meu amigo, e da Bruna, esposa dele. Muito obrigado pela presença de cada um dos amados irmãos. Parabéns pelo 11º aniversário desta igreja, e eu desejo que venham muitos outros aniversários, mais 11 anos, mais 22 anos, mais 44 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você veio para ouvir a palavra do Senhor? Então tome a sua Bíblia em suas mãos e abra ela, por gentileza, no tema dessa festividade. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Também louvo a Deus por rever, como ele mencionou aqui, professor Alexandre Moreira. Ele foi meu professor no seminário Javé Nissi. Se não me falha a memória, eu tive 2 matérias com o senhor, missiologia e também aquela matéria sobre normas da ABNT. O senhor ministrou essa matéria aí. Isso, muito bem, metodologia científica, isso mesmo. E é um prazer te rever, um homem com uma vasta experiência missionária. Que o Senhor continue te usando e te abençoando em nome de Jesus, aonde Ele te levar. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Louvado seja Deus. O texto sagrado fala o seguinte: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Com a sua Bíblia aberta, se assente, glorificando ao nome santo do Senhor. Meus amados, sob a dependência do Espírito Santo, eu gostaria de lhes trazer uma palavra nesta noite, que traz por tema, como vencer novos desafios. Como vencer novos desafios. O livro de Josué começa onde o de Deuteronômio termina, com a morte de Moisés. Estudando para pregar aqui nessa noite, eu li uma frase que me impactou muito, que é a seguinte frase: Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Moisés estava morto, agora Deus levanta um sucessor de Moisés, chamado Josué, para dar sequência à entrada do povo de Israel em Canaã. Falando especificamente de Josué, quando você olha para a vida de Josué, de Êxodo a Deuteronômio, Josué ele é apresentado como servo ou servidor de Moisés. Você pode constatar isso lá em Êxodo 24, 13, 33, 11, Números 11, 28. Você vai perceber essas referências de Josué como um servo. Porém, a partir do livro de Josué, do livro que leva o seu nome,
ele agora deixa de ser o servo de Moisés para ser o líder do povo de Israel. E aqui eu já quero começar fazendo uma primeira aplicação à sua vida. Meus queridos, só está apto a liderar, só está apto a conduzir o povo de Deus aquele que primeiro aprendeu a servir. Quando você olha para esse texto, você percebe e você aprende que toda oportunidade deve ser feita por nós uma grande oportunidade. Sabe por quê? Eu aprendo isso com Josué. Porque você nunca sabe quem está te observando para te dar uma oportunidade mais excelente. Vou repetir: faça de toda oportunidade uma grande oportunidade, pois você nunca sabe quando alguém estará observando você para algo mais excelente. Vou exemplificar. Talvez Josué olhava para si e ele via um ex-escravo no Egito. Pode ser que Moisés olhava para Josué e via nele apenas um auxiliar, mas Deus olhava para Josué e via nele o sucessor de Moisés e o general que colocaria Israel na terra de Canaã. Josué capítulo 1 é o discurso de encorajamento de Deus a Josué. Josué precisava de encorajamento. Não seria fácil para ele substituir ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Moisés. E Deus então, nestes 9 primeiros versículos, vai encorajar o seu servo a assumir a sua chamada, assumir a sua vocação e conduzir o povo rumo à terra prometida. E dentro desta exortação de Deus a Josué, mais especificamente aqui no versículo de número 9, eu aprendo 3 marcas que todo vocacionado precisa ter, se deseja vencer novos desafios. Meus irmãos, entenda bem, Deus é um Deus que sempre nos propõe novos desafios. Deus é um Deus que nos tira, vou falar aqui de forma bem prática, Deus é um Deus que muitas vezes nos tira de um departamento onde estávamos cuidando muito bem e nos coloca num novo desafio, num outro departamento para ganharmos uma experiência maior. Deus é um Deus que pega um obreiro que estava exercendo a sua chamada numa igreja local e o coloca para pastorear uma congregação. Pega alguém com uma chamada de missões e o leva para o campo missionário, para ser usado por ele como um instrumento em suas mãos. Deus é um Deus que constantemente coloca diante de nós novos desafios. Mas como lidar com esses novos desafios que Deus coloca diante de nós? Como lidar com as oportunidades que nos desafiam ministerialmente? Baseado no versículo 9, eu tenho aqui 3 orientações de Deus para você. E quem me ouve, diga amém. 3 orientações de Deus para você. Sendo a primeira delas a seguinte: quer vencer novos desafios? Obediência. Alguém lá atrás entendeu? Obediência. Se não, vejamos. Quando você olha para o versículo 9, Deus diz assim a Josué: não te mandei eu, ou segundo a NVI, não fui eu quem lhe ordenei. Então Deus está passando aqui para Josué uma ordem. Se você quer vencer novos desafios em sua vida, ser próspero e bem-sucedido naquilo que Deus colocou em suas mãos, obedeça a voz de Deus. Perceba que Deus, ele não fala com Josué pedindo a opinião de Josué. Perceba que Deus não fala com Josué dando a ele ou expondo a ele uma proposta. Deus aparece e fala com Josué lhe ordenando, lhe dando uma ordem expressa. Mas pastor Thales, que ordem é essa que Deus está dando para Josué?
Olha comigo o versículo 2, por gentileza. No versículo 2, olha o que Deus vai ordenar a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Repete assim comigo, ó: levanta-se, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, queridos, aqui está a ordem de Deus. Josué, você conhece a sua chamada. Moisés já impôs as mãos sobre você e lhe transferiu a sua glória. Você já foi apresentado diante dos filhos de Israel como o sucessor do meu servo Moisés. Agora ele está falecido, subiu no monte Abarim, olhou a terra, e eu recolhi para mim. Josué, chega de lamento, chega de choro e de lágrimas, levante-se, Josué, porque eu tenho um novo desafio para você. Meus irmãos, e eu tento me colocar, pelo menos um pouco, na pele de Josué, e imaginar este desafio que Josué estava enfrentando. Eu fico pensando que Josué, ele se sentia um calouro tomando o lugar de um veterano, um anão assumindo o lugar de um gigante. Essa era a sensação de Josué. Meus irmãos, e vamos falar a verdade, muitas vezes Deus nos toma, pastor Ricardo, para substituirmos homens mais experientes do que nós. Deus muitas vezes nos faz chamadas para liderar um departamento, para conduzir uma igreja, para assumir, pastor Alexandre, um campo missionário, que aquele que nos precedeu tem uma vasta experiência, um gigante na fé, e nos leva para substituí-lo. Olha que grande desafio, queridos. E pode ser que eu esteja pregando para pessoas aqui, desse jeito, dessa forma. É desse jeito, pastor Thales, Deus me chamou para liderar os jovens, para substituir alguém que passou 10 anos, 12 anos, 15 anos à frente do grupo. Deus faz isso. E eu vou te dar alguns exemplos aqui de alguns homens que passaram por isso também. O primeiro deles, o próprio Josué, está substituindo nada mais, nada menos do que Moisés. Mais um segundo exemplo, profeta Eliseu, substituindo profeta Elias. Meus irmãos, quem foi o profeta Elias? Um dos maiores profetas que Israel já ouviu e já viu. Confrontou Acabe, a maior autoridade da época, desafiou os profetas de Baal e de Azerá, fez fogo cair do céu, e Eliseu é chamado a substituí-lo. Quando você olha para 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 21, depois que Elias passa pela crise ministerial pela qual ele passou, depois da ameaça de Jezabel, Deus diz a ele: olha, uma das incumbências, vai até Eliseu, filho de Safate, e unge ele profeta em teu lugar. Quando Elias encontra Eliseu, joga a capa sobre ele, ele entende a mensagem, mata as juntas de boi, segue a Elias, e é dito no texto, o servia. E ele sabia que esse serviço era proposital, ele substituiria o servo do Senhor. Tanto é que quando Eliseu fica sabendo que Elias seria tomado aos céus em carruagens de fogo, ele fala para Elias: me dá dupla porção do teu espírito sobre mim, porque ele sabia que iria substituir um grande homem de Deus. Você quer um outro exemplo? Vamos para o Novo Testamento. Timóteo, que substituiu o apóstolo Paulo. Quando você olha para Filipenses capítulo 2, do 19 ao 24, você vai perceber que Paulo diz a respeito de Timóteo, indicando ele para a igreja de Filipos, e dizendo: vocês conhecem a experiência de Timóteo, como ele serviu junto comigo no evangelho, como um filho ao seu pai. Ninguém tenho de igual sentimento, que cuide dos vossos negócios. Então Timóteo sempre serviu Paulo, e por estar tão próximo a Paulo, servindo a Paulo,
Deus usou Timóteo para dar continuidade à obra de Paulo depois que este foi morto. E ele aprendeu muito bem, porque lá em Hebreus capítulo de número 13, você vai perceber que o autor de Hebreus, seja ele quem for, ele escreve: saibam que o irmão Timóteo já foi posto em liberdade, com o qual, se Deus permitir, irei vê-los. Sabe o que é isso, queridos? Um Timóteo que era tímido, para quem Paulo escreveu: desperta o dom de Deus que está em ti. Despertou mesmo, tanto é que agora estava ousado para enfrentar até prisões pelo nome do Senhor Jesus. Queridos, se Deus chamar você para substituir homens mais experientes na obra dele, como ele fez com Josué, obedeça a Deus, pois ele será contigo, ele vai te capacitar nesse novo desafio, e o nome dele vai ser glorificado na sua obra. Quantos estão entendendo? Glorifiquem ao nome santo do Senhor. Como vencer novos desafios? Obedeça a voz de Deus. Josué obedeceu, Eliseu obedeceu, Timóteo obedeceu, e Deus os usou como usou os seus predecessores. E eu sei que Deus está me usando para falar com gente aqui. Thales, você não sabe o que Deus colocou em minhas mãos, você não sabe a igreja que Deus me confiou, você não sabe o departamento que Deus me deu para cuidar. Eu não sei mesmo, mas uma coisa eu sei: o Deus que te chamou vai capacitar você para essa grande obra. Como vencer novos desafios? Obedeça a voz de Deus. Não te mandei eu, Josué? Está aqui a primeira orientação. Segunda orientação: quer vencer novos desafios, sim ou não? Segunda orientação: esforço. Quer vencer novos desafios que Deus colocou diante de você? Ministério que Ele te confiou? Departamentos que Ele te entregou para cuidar, representando a Ele próprio? Esforço. Está no texto, versículo 9: não tu mandei eu. Olha o que Deus vai dizer para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. O que é esforço? Você já parou para se perguntar o que é esforço? Esforço é uma intensificação das suas forças físicas, intelectuais, morais, em prol de um projeto ou de uma tarefa. Isso é esforço. É você colocar uma energia, uma força além do normal para atingir um objetivo, para atingir um alvo. E Deus está dizendo aqui para Josué: Josué, esforça-te. O que é ânimo? Porque Deus pede aqui para Josué também ter bom ânimo. E o que é ânimo? Ânimo é disposição, ânimo é determinação, ânimo é coragem. Por que Deus pede isso de nós, queridos? Porque o próprio Deus não esconde o jogo de ninguém. A obra de Deus não é fácil, vai requerer de você um esforço, uma energia além do normal. E quando eu olho para o ministério de Josué, eu aprendo algo aqui muito interessante. Esforço e ânimo para Josué foi algo tão importante, requerido por Deus, que Josué ouve essa exortação pelo menos de 3 fontes. Quantas fontes? 3 fontes. Primeira delas, de Moisés, quando ele estava vivo. O próprio Moisés falou para Josué esforçar e ter bom ânimo. Vamos ver isso na Bíblia? Volta algumas páginas comigo para o capítulo 31 de Deuteronômio, por favor. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 7 e versículo 8. Olha aí comigo na sua Bíblia.
Vamos lá? E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel. O que ele disse aí? Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Volta lá para Josué. Então perceba que a primeira fonte que encorajou Josué a esforçar-se e ter bom ânimo, o próprio Moisés, quando ainda estava vivo, quando apresentou Josué diante do povo e disse, este homem aqui, este guerreiro, vai me substituir e colocará vocês na terra prometida. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Agora a segunda fonte, você já deve saber qual é, obviamente, o próprio Deus. Versículo 6, por gentileza, olha aí na sua Bíblia. Esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7, olha aí na sua Bíblia comigo. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Agora Josué escuta do próprio Deus. E não é uma vez só não, 3 vezes. 3 vezes. Será que isso importa para Deus? Será que isso é importante para Deus? O esforço e o bom ânimo na obra dele? Agora a terceira fonte, da qual Josué escutou, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 18 do capítulo 1, olha aí comigo, último versículo. Aqui é o povo de Israel falando com Josué. Olha só a resposta deles a Josué. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Meu Deus, depois de 3 exortações, sendo 3 do próprio Deus, não tem como não se esforçar e não ter bom ânimo. Meus irmãos, se Deus pede isso de Josué, Ele pede isso de nós também. Eu comentava com o pastor Ricardo ali antes de pregar, vendo a excelência do culto, a excelência da igreja. Eu comentei com ele assim, pastor Ricardo, qualquer dia eu quero tomar um café com o senhor, eu quero aprender com o senhor como é que o senhor levou essa igreja, essa excelência de som, de mídia, de organização. Sabe o que é isso, queridos? Esforço e bom ânimo. Essa igreja não chegaria a 11 anos neste patamar, nesta excelência, sem um líder esforçado e de bom ânimo. Esforço, queridos. Nada de fazer a obra de Deus relaxadamente, nada de fazer a obra de Deus de forma arrastada, empurrando com a barriga. Deus quer esforço, líder. Deus quer bom ânimo, pastor. Deus está falando aqui nessa noite. Olha para a vida do apóstolo Paulo, um exemplo de esforço e bom ânimo. Olha para as viagens missionárias de Paulo, o esforço que Paulo empregou para poder evangelizar quase que a totalidade do Império Romano, província da Galácia, província da Macedônia e Acaia, segunda viagem missionária, e depois a Ásia. Ele abalou o mundo da época em cerca de 30 anos. Sabe por quê? Obediência à voz de Deus, e esforço, e bom ânimo. Não se acomode, não aceite uma estagnação ministerial, não aceite a falta de crescimento no seu departamento. Deus tem mais para você. Vou repetir, Deus tem mais para você, só que Ele agirá através do teu esforço e através do teu bom ânimo. Receba ânimo de Deus nessa noite, receba esforço. Deus está derramando forças para você se esforçar, fazer a obra dEle, e o nome dEle ser exaltado por meio de suas mãos. Meus amados, a Bíblia deixa bem claro isso. Vai para o livro de Provérbios e você vai perceber que o livro de Provérbios, ele faz uma comparação, uma antítese entre o diligente
e o preguiçoso. Está lá em Provérbios, em vários dos textos, em vários das afirmações de sabedoria de Salomão. No capítulo 13, verso 4, por exemplo, Salomão ele vai escrever que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Sabe o que é diligente? Esforçado, habilidoso. Está lá em Provérbios, queridos. Provérbios 22, versículo 29. Tens visto um homem que é diligente, que é esforçado, que é habilidoso naquilo que faz? Perante reis será posto, não será posto diante de homens de baixa sorte. E aí eu lanço essa pergunta para você: você se encaixa no diligente, no esforçado, ou você se encaixa no preguiçoso? Tá bom, desse jeito tá bom o jeito que Deus está dando, tá bom o número de jovens no meu grupo, tá bom o número de irmãs no meu grupo, tá bom o número de membros da igreja. Será que você é o crente tá bom? O crente tá bom é inimigo do crente excelente. Tá bom, mas pode melhorar. Tá bom, mas pode crescer mais. Eu sou grato pelo que Deus tem feito, mas eu vou viver muito mais de Deus para mim, porque eu vou me esforçar com a graça dele, e vou ter bom ânimo para ele fazer a obra através da minha vida. Esforço, segundo Crônicas 15, versículo 7 fala: não desfaleçam as vossas mãos, tende bom ânimo, esforçai-vos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você faz não é vão. Pastor Thales, mas eu estou cansado de tanto me esforçar. Não é vão, tem recompensa para você. Você vai colher, você vai ver os frutos do seu trabalho, porque Deus abençoa o esforçado na sua obra. Quer vencer novos desafios? Obedeça a voz de Deus. Quer vencer novos desafios de Deus para você? Esforço. Empregue energia nesse departamento. Empregue energia em ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Seja o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para o Senhor. Pastor Thales, mas eu não tenho todos os recursos como eu gostaria. Certa vez, antes de eu passar para o terceiro ponto, eu quero te explicar isso aqui. Certa vez, eu ouvi o professor Mário Sérgio Cortella dizendo o seguinte, eu nunca mais esqueci. Sabe o que é excelência em qualquer área da vida? É fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Meus irmãos, isso se aplica à obra de Deus. Isso se aplica. Meu Deus, minha igreja só tem 10 membros. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Meu Deus, eu não tenho o melhor instrumento para tocar para Jesus. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Meu Deus, a minha igreja não é como a igreja que eu acompanho nas redes sociais. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Se esforça na condição que Deus te deu, e ao ver o seu esforço, Deus vai te abençoar, vai abrir as janelas dos céus e vai prosperar o teu ministério. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sei que Deus está falando com vidas aqui nessa ministração. Eu sei que Deus está renovando forças aqui de pessoas que já desistiram do ministério enquanto eu prego. Eu sei que Deus está renovando pastores, obreiros, líderes vocacionados aqui nessa noite. Você não veio aqui simplesmente para se alegrar pelos 11 anos, não. Deus tem um encontro com você nessa noite. Deus quer a tua volta ao ministério. Deus quer você ativo na casa dele.
Ele não te chamou simplesmente para se assentar nos bancos da igreja e assistir um culto. Ele te chamou para ser parte do culto, para contribuir com o culto, para exercer seus dons e talentos no culto. Mas em terceiro lugar, quero passar essa terceira orientação e encerro a minha palavra. Como vencer novos desafios? Primeiro, você lembra? Obediência. Segundo, esforço. Esforça-te. Terceiro princípio, terceira marca que todo vocacionado precisa mostrar em sua vida, se quiser vencer novos desafios que Deus de fato vai colocar na sua vida. Se ainda não colocou, vai colocar. Terceiro lugar, repete assim comigo: confiança. Confiança. Olha comigo o término do versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Agora, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer vencer novos desafios? Confiança. Sabe o que Deus está dizendo para Josué aqui? Vou parafrasear. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Josué, quem fez a chamada na sua vida, Josué, fui eu. Josué, quem te chamou para a obra que você vai exercer a partir de agora, fui eu. A obra é minha, Josué. Mas não pense, Josué, que será fácil. Não pense, Josué, que será uma obra de amenidades, de facilidades. Haverão obstáculos, Josué. Haverão inimigos maiores do que você, Josué. E você, diante de obstáculos e de inimigos, se sentirá desanimado e também terá vontade de desistir. Por que eu afirmo isso? Porque eu acho interessante, queridos, que este versículo 9 poderia ser assim. Olha só: não te mandei eu. Olha como poderia ser o versículo 9: esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor, seu Deus, é contigo por onde quer que andares. O versículo poderia ser perfeitamente assim, mas eu acho interessante que entre o não te mandei eu e o Senhor teu Deus é contigo, tem olha aí no texto, não pasmes nem te espantes. Por que Deus fala isso? Porque de fato, queridos, a obra de Deus tem muitos desafios. Você, ao obedecer à voz de Deus, e mesmo se esforçando por fazer a obra de Deus, você enfrentará dificuldades. Dificuldades até mesmo maiores do que você e maiores do que a sua chamada. Mas sabe o que Deus diz para Josué? Josué, diante de inimigos maiores do que você, diante de obstáculos aparentemente intransponíveis, Josué, não desista, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, isso aqui é interessante demais. O Deus que chama garante a presença. Eu vou repetir: o Deus que chama garante a presença. Não importa qual seja a sua chamada ou a complexidade do seu ministério, o Senhor estará com você, ajudando você a cumprir o que Ele colocou em tuas mãos. E o que todo vocacionado precisa, pastor Rafael, é da convicção da presença de Deus. Meus irmãos, pode faltar para nós vocacionados o dinheiro, pode faltar para nós vocacionados a companhia de um amigo próximo e íntimo, pode faltar para nós vocacionados o apoio muitas vezes da liderança, mas que não falte a presença daquele que nos chamou, que não falte a presença de Deus no seu ministério e na sua vida. E quando você olha para a palavra de Deus, você aprende, queridos, que sempre quando alguém, escute isso daqui,
sempre quando alguém oferecia uma desculpa para Deus, para não cumprir a sua chamada, Deus respondia com a promessa da sua presença. Isso é um padrão na Bíblia. Sempre quando alguém chamado por Deus oferecia uma desculpa para não cumprir aquela chamada, Deus respondia prometendo a sua presença. Vamos ver isso? Moisés, lá em Êxodo 3, versículo 11 e 12, Deus está chamando Moisés através daquela sarça que pegava fogo e não se consumia. E aí Moisés fala assim para o Senhor: quem sou eu que vá a Faraó e tire o povo de Israel do Egito? Sabe o que Deus responde para ele no versículo 12? Certamente eu serei contigo. Acabou a argumentação, não tem mais o que argumentar. Toda vez que alguém oferece uma desculpa para Deus, Deus promete a sua presença. Vamos ver outro. Gideão, Juízes capítulo 6, da altura do versículo 14 a 16. O anjo do Senhor aparece a Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele está malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. E Gideão diz: se o Senhor é conosco, por que nos sucedeu todo este mal? O que está acontecendo? E aí o anjo do Senhor fala para Gideão: vai nessa tua força, Gideão, e livrarás o povo de Israel da mão dos midianitas. Sabe o que ele responde para essa convocação divina? Quem sou eu? A minha família é a menor da tribo de Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Sabe qual é a resposta de Deus para Gideão? Certamente eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Acabou a argumentação. Lembra de Jeremias? Deus chama Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre te conheci. Jeremias capítulo 1. Antes que tu saísses da madre eu te santifiquei e te dei como profeta às nações. Qual que é a desculpa de Jeremias? Ah, Senhor, eu não sei falar, eu não sei profetizar, eu não sei argumentar, eu sou uma criança. Aí Deus vai dizer para ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, o que eu colocar na tua boca tu falarás. Eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor. Oh, meus irmãos, eu quero perguntar para crentes aqui nessa noite: qual que é a sua desculpa para Deus? Qual a desculpa que você está dando para não abraçar tua chamada e tua vocação? Ah, Senhor, pastor Thales, eu não sei pregar. Não sabe pregar? Certamente o Senhor será contigo. Pastor Thales, eu não sei liderar, nunca liderei departamento. Certamente o Senhor será contigo. Eu nunca regi e me colocaram para substituir uma regente experiente. Ah, eu vou rejeitar. Certamente o Senhor será contigo. Eu nunca pastoreei, o que vai ser de mim na frente de uma igreja? Certamente o Senhor será contigo. A presença de Deus nos basta. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! É promessa de Deus para você. Ele será contigo. Ele será contigo. Ele será contigo. Abraça a tua vocação, abraça a tua chamada, obedeça a voz de Deus, porque o Senhor será com você. Se coloque de pé adorando ao nome do Senhor. Oh, meus irmãos, Jesus está aqui. Jesus está neste lugar. E deixa eu te dizer uma coisa: Ele quer renovar ministérios aqui nessa noite. Meus irmãos, eu não trouxe essa palavra do meu coração não, irmãos. O Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração e na minha boca, porque tem pessoas aqui que Deus quer despertar, que Deus quer trazer de volta. Tem pessoas aqui que Deus anseia usar, que Deus espera uma decisão para Ele fazer de você um instrumento nas mãos dEle. E Deus quer te capacitar nessa noite. Deus quer te capacitar nessa noite. Deus quer te capacitar nessa noite. Será que alguém que pode puxar um louvor nessa parte da ministração? Eu quero fazer um convite muito especial a você.
Este domingo não é apenas um domingo de festa, é um domingo de recomeço. Escute o seguinte: alguém já disse que a vida cristã, escute isso daqui, grave isso, a vida cristã é uma série de recomeços. Está vivo? Está respirando? Está aqui nessa noite? Tem recomeço de Deus para você. Tem recomeço de Deus para você. Eu não sei o que levou você a parar no seu ministério, a desistir da sua vocação. Eu vou ser bem prático aqui, irmãos. Você liderava, mas pode ser que alguma oposição, algum obstáculo fez você parar. Você ministrava aula na escola dominical, mas talvez você se chateou com alguma situação, ou talvez o inimigo preparou uma armadilha e você acabou caindo nela, e você parou, estagnou. Você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não está sendo o Josué que Deus chamou você para ser. Só que nessa noite Deus tem um encontro com você. Deus tem um encontro com você. E eu quero convidar você que quer recomeçar no seu ministério. Eu quero convidar você que quer se levantar, igual Deus disse para Josué: chega, levanta-te, está na hora de fazer minha obra. Eu quero convidar você para se achegar aqui perto do altar. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Enquanto o nosso amado irmão louva, você tem a oportunidade de se achegar aqui e recomeçar com Deus. Recomece com Deus. Deus marcou este culto para você recomeçar. Aleluia.